Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é do canal do professor Regis Oliver. Vamos falar um pouquinho sobre a avaliação de desempenho do programa Ensino Integral, né? A ideia aqui é deixar tudo menos burocrático, mas antes, se inscreva no canal do professor Regis Oliver. Menos questionário, menos perguntas, menos etapas, tá? Menos burocrático, perguntas diretas, sistema com distribuição automático. Gente, lembrando que em uma avaliação do programa, geralmente o aluno não vai avaliar o professor só pela sua capacidade, sua competência, sua habilidade, mas ele avalia também pela proximidade, né? Sobre a afinidade, sobre essa relação professor e aluno. Se você tem um aluno que tem uma afinidade maior, a chance de uma avaliação melhor é maior ainda. Lembrando, se você tem um distanciamento com seus alunos, a chance de uma boa avaliação, ou seja, parece que não pesa muito a competência do professor. Para alguns alunos, você vai perceber que sim, aquele aluno, né, aquele aluno que é estudante, né, ele vai te avaliar, além da afinidade, pela competência, pela necessidade que ele tem do aprendizado, tá? Mas vamos tentar acompanhar como vai ser esse processo. Nós temos questões para os estudantes sobre os professores, tá? O professor explica bem e ajuda a aprender o conteúdo. O professor incentiva sua participação em sala de aula e promove dinâmicas. Como você avalia a organização da aula desse professor? Quanto você gostaria de ter aula novamente com esse professor? Lembrando, gente, que quando o aluno é aquele aluno, o estudante, ele vai te avaliar, com certeza, pautado no aprendizado. Esse aluno, esse jovem, a gente nota isso dentro da sala de aula. Mas sabe aquele aluno que já te defende? Aquele aluno que fala, se posiciona em relação à sua aula? E até mesmo aquele aluno que às vezes chega, professor, hoje eu acho que poderia ter acontecido um pouquinho melhor. Né? Por quê? Porque ele sabe, porque ele reconhece o profissional. A dificuldade que nós temos, tanto na relação professor-aluno, é quando tem aquele aluno que não tem essa afinidade, né? Questões para os estudantes sobre a equipe gestora. A equipe gestora organiza bem a escola e se preocupa em manter uma boa convivência? A equipe gestora demonstra clareza na comunicação das informações importantes e tem disponibilidade para ajudar? A equipe gestora apoia o desenvolvimento do protagonismo dos estudantes, proporcionando um clima de aprendizagem saudável e democrático? Quanto você gostaria de ter esse profissional novamente na equipe gestora? Temos questões também para os professores sobre a equipe gestora. A equipe gestora organiza bem a escola e seus profissionais, docentes, funcionários, colaboradores, etc., e se preocupa em manter um bom clima de convivência? A equipe gestora demonstra clareza na comunicação das informações importantes e tem disponibilidade para ajudar estudantes, docentes, funcionários, colaboradores, etc. A equipe gestora demonstra preocupação e promove ações efetivas para desenvolver o aprendizado do estudante? De 1 a 10, o quanto você gostaria de ter esse profissional novamente na sua equipe gestora? Lembrando, gente, que aqui também acontece aquela coisa mágica, né, da afinidade. Se é um professor, né, ou uma equipe gestora que não tem uma afinidade, não tem uma proximidade com os seus professores, ele pode ser avaliado, mas por essa questão da proximidade, até mesmo do que pela competência. Por isso que o sistema de avaliação, esse sistema de avaliação sempre é questionado, sempre acaba sendo questionado. Eu fui avaliado pela minha competência ou porque a pessoa não gosta de mim, né? Questões para a equipe gestora, professores, sobre o diretor da escola, sobre o diretor de escola, né? Então aqui também, né, o diretor vai ser avaliado pela equipe gestora, tá? Tem as perguntinhas aqui. Agora que vem um painel para tomada de decisão na continuidade dos docentes. Se o docente continua ou não no programa, tá, gente? Como assim? Nós temos o categoria A, F, O. Você tem que ter em mente o seguinte: se você estiver no verdinho ali, você continua. Então, você é um professor categoria A, efetivo, né? Você tem 99% de presença em sala de aula,
diário 100%, programa Multiplica, participou do Multiplica, você é um docente ouro, não precisa nem ser diamante, você é um docente ouro, né? A avaliação média dos estudantes, você está ali na avaliação média, né? A maioria dos estudantes estão contentes, tá? Há uma validação de 76%, legal, você não vai ter cessado, tá? Você vai continuar no programa. O professor F também, né? Ele presença em sala de aula 97%, diário de classe 98%, o programa Multiplica ele está fazendo, ele tem que ser diamante, né, gente? Tem que ser diamante. A avaliação dos estudantes, tá? Ele tem que estar em 89%, vai estar verde, continua. O professor O tem que ter 100% de presença em sala de aula, não pode faltar, viu? Não pode faltar. Diário de classe, 100%. Programa Multiplica também, né? Tem que estar cadastrado e tem que ser diamante, né, gente? Tem que ser diamante. 76% da validação dos alunos e ele vai ficar verdinho ali, vai seguir. O professor, às vezes, pode ficar no amarelo, né? Como assim no amarelo? O categoria A, ele ainda pode ficar na corda bamba, né? Mas ele não vai ser cessado. Mas lembrando que o professor efetivo, gente, ele pode ser cessado, mas a Secretaria da Educação tem que arrumar um lugar para ele. Ele é um professor efetivo. Ele volta para regular, vai pegar lugar de outro professor categoria O que poderia continuar, poderia, né, ser um professor que iria continuar, mas o professor A tem a prioridade, né? Se ele tem 79% de presença, 99% do diário, né? O Multiplica ele até está fazendo, né? Mas sem destaque, ele não é nem ouro nem diamante, ele não tem validação dos alunos 99%, mas ele não teve essa validação, então ele vai para o amarelo e não vai continuar no processo, mas é muito difícil, né, gente? É muito difícil. Lembrando que o professor efetivo tem o seu lugar dentro da educação, tá? Ele é concursado. O professor, que nós vamos seguir aqui depois, né? Nós temos o F e o O para ele ser cessado. Então, ele não bateu a meta da presença em sala de aula, não bateu a meta do diário, não participou do Multiplica, não tem destaque, não conseguiu a validação dos estudantes, né, atingir essa validação. O farol veio para o vermelho e esse professor vai ser cessado. Ele não vai continuar no programa, tá? Lembrando, gente, que teve atribuição de aula também no programa, que é muito estranho, mas teve atribuição de aula para professores efetivos, para se efetivar no ano de 2025 no programa, mas tem aquela disciplina que não teve, porque não tem a quantidade de vagas necessárias. Então, essa sim o professor pode continuar seguindo aí se ele cumprir o planinho, tá? Lembrando que a avaliação, gente, uma avaliação de professor, de aluno, de gestão, de gestores, né, da gestão escolar, sempre vai passar pela afinidade, né? Que é aquilo que o Santo Agostinho já falava, né? O professor e aluno, se tem uma boa relação, direção e professor, se tem uma boa relação, diretor e aluno, se tem uma boa relação, já está meio caminho andado. Muito obrigado e até a próxima aqui no canal do professor Regis Oliver.